Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Jonatas aqui mais uma vez, para a gente poder conversar aqui sobre mais que educação física. Então, hoje, em primeiro lugar, eu quero agradecer, a cada um de vocês que tem se feito presente aqui no canal, que tem acompanhado a nossa produção e que estão aí, torcendo para que mais coisas venham pela frente. Antes de mais nada, antes de começar o nosso tema de hoje, eu quero pedir para que vocês compartilhem o nosso conteúdo com seus amigos, com seus colegas, com a sua família, com aquelas pessoas que tenham interesse em ouvir o que a gente tem para falar e compartilhar o que a gente está estudando, o que a gente está pesquisando, certo? Para que a gente possa discutir, entre todas as pessoas, na sociedade, nos locais que a gente vai discutir a respeito da educação física e também para além da educação física, certo? Então, fica aqui comigo, fica aqui que a gente vai ter agora um ótimo conteúdo e vamos nessa! Pessoal, hoje o tema que eu tenho para conversar com vocês é o tema da bike. Como que a educação física ela pode utilizar a bicicleta, mas não só isso. Como que a bicicleta ela influencia na nossa vida, certo? E aí, para falar desse tema da bike, que é um tema muito interessante, a nossa metodologia dessa vez, a forma como a gente vai fazer isso aqui, eu vou dividir esse vídeo em 3 partes, certo? E a primeira delas a gente vai tratar da bicicleta como relacionar, com a atividade física, a própria bike, o surgimento, um pouquinho da história dela, e depois a gente vai falar um pouco sobre cidade, o tema, dos nossos 3 vídeos, tudo bem? Então, para a gente começar, a gente vai falar um pouquinho sobre atividade física, E aí eu já digo para vocês que já tem um vídeo aqui no canal que fala um pouquinho sobre atividade física e eu vou deixar aqui em algum ponto aqui da tela, eu vou deixar o card para vocês irem lá e saber um pouquinho mais. Mas eu posso falar para vocês o seguinte, que a atividade física, pessoal, é aquilo que é a partir do momento que a gente movimenta o nosso corpo, Então, se a gente acordou, dormiu, acordou, levantou da cama, nosso corpo entra em movimento, ou seja, nosso corpo entra em atividade física, nosso corpo entra em atividade motriz, certo? Então, atividade física é colocar o nosso corpo em movimento. Se a gente tem a atividade física como um dos nossos pré-requisitos, a gente precisa saber para que o nosso corpo se move, correto? Então, o nosso corpo se move para que a gente possa se expressar, para que a gente possa expor os nossos sentimentos através do gesto, de como o nosso corpo se movimenta, como que a gente vai utilizar o nosso corpo para expressar a nossa linguagem, para expressar a nossa cultura, tudo bem? Então, mais uma vez, sigam lá no vídeo que fala sobre atividade física, que eu vou deixar o card por aqui assim para vocês, tá bom? Seguindo aqui, galera, para a gente começar a falar sobre bike, é importante a gente dizer que a bicicleta, ela foi projetada por uma personalidade da história que a grande maioria de nós já ouviu falar dele, que é Leonardo da Vinci. No século XV, Leonardo da Vinci ele era um estudioso, um grande artista, projetista. Então, ele, entre os seus desenhos, entre os seus esboços, foi encontrada, um projeto de algo muito semelhante à bicicleta. Então, a bicicleta ela foi projetada por Leonardo da Vinci e, posteriormente, ela foi construída por ferreiros, ali na Europa, correto? Então, esses ferreiros eles passaram a trabalhar essa ideia de se locomover de forma mais fácil. Só que apenas em 1898, com o Henry John Lawson, que essa bicicleta ela foi ganhar os moldes parecidos com o que a gente tem hoje, com uma engrenagem central, o pedal, a corrente, para que facilitasse esse trajeto com esse objeto, com esse novo objeto produzido aí pelo homem, certo? E aí a gente pode dizer também que a bicicleta ela foi criada, hoje em dia a gente pode utilizar essa bicicleta como transporte, a gente pode utilizar a bicicleta como meio de transporte, a gente pode utilizar a bicicleta para o lazer e a gente pode utilizar a bicicleta também para o desempenho físico. Ou seja, a bicicleta ela pode funcionar, logicamente, como um instrumento para a atividade esportiva, certo? Então, seguindo aqui o nosso conteúdo, seguindo aqui o nosso raciocínio, pessoal, a gente vai ter
a gente tem que relacionar, né, a atividade física, a bicicleta e as cidades ou os centros urbanos. Porque se a gente usa o nosso corpo para se movimentar, a gente está usando o tema aqui da bicicleta e das bikes para trazer o nosso conteúdo hoje, é preciso a gente entender que essa bike e esse corpo precisam de um local para transitar, para circular. E esse local nada mais é do que as cidades, os centros urbanos, que é onde a gente está localizado atualmente, né? Hoje em dia existe uma densidade demográfica muito grande nos centros urbanos, nas cidades. Então a gente precisa relacionar esses três temas aí, certo? Então, o que a gente pode trazer de inicial a respeito das cidades? Primeiro que é um local de grande concentração de pessoas e que essas pessoas elas têm interesses diversos. Por exemplo, eu posso me interessar por andar de bicicleta, mas o meu colega ele se interessa em jogar bola, jogar futebol, certo? Então, mas essas duas pessoas, eu e o meu colega, a gente mora na mesma cidade, a gente frequenta os mesmos locais, mas com interesses diversos. Outra coisa, a cidade ela é um local de convívio, nem sempre pacífico, correto? Mas esse convívio, ele gera experiências, ele gera vivências. E por fim, né, dando aqui os três significados básicos para a cidade, é o local de trabalho e de geração de renda. Então, dessa forma, a gente começa, né, a trabalhar esses três termos, né, essas três relações. A atividade física, a bicicleta, que surgiu ali projetada no século XV, mas somente no século XIX ela começa a ter os moldes que a gente conhece hoje. E, por fim, a cidade ou os centros urbanos, que é o local onde a gente vai, de fato, utilizar a bicicleta, certo? E aí, pessoal, para finalizar esse nosso videozinho de hoje aqui, eu queria deixar para vocês a seguinte reflexão. Vocês sabem andar de bicicleta? Essa é uma pergunta, né, bem básica. Então, se a gente sabe andar de bicicleta, a gente precisa, né, ter esse local, esse espaço para transitar. E aí a reflexão que eu deixo aqui para vocês é como que a gente utiliza a bicicleta para transitar na nossa cidade. Qual é o nosso objetivo quando a gente utiliza a bicicleta na nossa cidade, certo? Então, por hoje, esse é bem curtinho, né, para a gente entender como que acontecem essas relações. Então, deixo essa reflexão aqui para vocês, como que a gente utiliza e qual é o nosso objetivo ao utilizar a bicicleta na nossa cidade. E para o próximo vídeo, eu quero dizer para vocês que a gente vai falar mais especificamente da bicicleta e as cidades, tudo bem? Então, até a próxima, pessoal. Não esqueçam de curtir e compartilhar nosso vídeo. Abraço, tchau, tchau!